Muito boa noite. Apesar do título do encontro ser Buda e Aristóteles, vai ser Aristóteles quem vai começar a falar. Quer dizer, salve seja, não sou eu Aristóteles, mas vamos começar com esse filósofo grego. Como sabem, Aristóteles nasceu na Grécia, mais propriamente na Macedónia, e é alguém que foi e continua a ser muito considerado na história da filosofia. Há uma frase famosa no âmbito académico filosófico que diz que a tradição da história da filosofia ocidental não passam de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Ou seja, que são os dois grandes vultos, as duas grandes figuras cujas ideias lançaram as sementes de praticamente todo o pensamento que veio depois. Já encontramos sementes, não totalmente desenvolvidas, mas qualquer filósofo contemporâneo que nós queiramos estudar, as ideias que eles apresentam, em muita medida, já foram trabalhadas, até certo ponto, por Aristóteles e por Platão. Platão foi o mestre de Aristóteles. Houve ali um encadeamento de filósofos, naquela altura, Sócrates, Platão, Aristóteles, que marcaram o mundo, marcaram a história do pensamento humano. Foi um marco que, se nós consciencializássemos, continua a estar impregnado nas nossas próprias mentes, porque nós crescemos dentro de uma sociedade e a sociedade está construída com uma certa mentalidade de valores, de visões do mundo, de crenças, de uma filosofia. E esta mentalidade, a matriz cultural em que nós estamos inseridos, está muito alicerçada, tem as suas raízes profundas na filosofia grega. E perceber estes filósofos é fundamental, então, para percebermos a nós próprios, para percebermos como é que nós pensamos, porquê é que pensamos, para perceber as instituições que temos, para perceber muitos dos problemas que acontecem no mundo. A filosofia é um passo fundamental para isso. E Aristóteles tem esta visão um pouco distinta de Platão, por isso é que eles causaram tanto impacto na história da filosofia. Platão tem uma visão, podemos dizer, mais idealista, de olhar para o mundo arquetípico, para o mundo de ideias puras, para o mundo espiritual, poderíamos chamar hoje, e considerar que existem realidades arquetípicas, realidades que não são materiais, não pertencem ao mundo da matéria, nem ao mundo sensível. Realidades como o bem, a justiça, a verdade, seriam coisas transcendentes, pertencentes a uma espécie de mente cósmica, mente divina, que harmoniza todo o universo. Aristóteles vai, apesar de ser discípulo de Platão, vai utilizar uma linguagem muito mais prática, muito mais terrena, podemos dizer assim. Uma linguagem que não desce desde o mundo das ideias até às nossas ações, mas antes que parte do mundo sensível da matéria para irmos paulatinamente construindo o nosso mundo de ideias interior. E por isso, talvez aqui, nesta comparação entre Buda e Aristóteles, possamos ver também um pouco essa dualidade entre uma visão mais prática, terrena, e uma visão mais transcendente. Aristóteles dizia que existem três tipos de conhecimento. Um conhecimento sensível, que nós podemos aceder através dos nossos sentidos. Nós podemos conhecer o mundo através da visão, através da audição, do olfato, dos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos. Isso dá-nos um conhecimento básico do mundo, das cores, dos sons, das leis da natureza, dos fenómenos físicos. É um conhecimento que começa nos sentidos. Mas depois vamos trabalhando com esse conhecimento dos sentidos, que é um conhecimento muito imediato e muito superficial até certo ponto, e vamos gerando o que eles chamavam de conhecimento técnico, em que começamos a perceber não só o que é que as coisas são, mas como é que as coisas funcionam. Começamos a perceber que há mecanismos, há leis, e vamos tendo esse conhecimento técnico, e o conhecimento técnico, para Aristóteles, já pode ser transferido de uma pessoa para outra. Enquanto que o conhecimento experiencial dos sentidos é muito difícil transferir de uma pessoa para outra. Nós podemos ter uma experiência de um concerto, de uma palestra, de qualquer coisa, ou de saltar de paraquedas, podemos ter essa experiência e podemos contar a outra pessoa como é que foi. Mas se a pessoa não passar por aquela experiência, a pessoa nunca vai saber exatamente como foi.
Então, o conhecimento sensível, experiencial, é algo imediato, individual, intransmissível. O conhecimento técnico pode-se transmitir, podemos passar de uns para os outros e aprendermos uns com os outros. Mas para Aristóteles existe ainda um outro tipo de conhecimento, um conhecimento superior, que é o que ele chamava episteme, que podemos traduzir como ciência ou podemos traduzir como sabedoria. Há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é algo intelectual, teórico, útil em muitos aspectos, mas a sabedoria dá-nos um sentido para esse conhecimento, dá-nos uma orientação. A sabedoria diz-nos como é que nós podemos utilizar o conhecimento. O conhecimento em si não é por termos mais conhecimento que somos mais sábios. Não há uma relação assim tão direta. Há pessoas até que podem nem saber ler nem escrever, nem nunca ter lido um livro e possam demonstrar muita sabedoria na sua vida. Sabedoria na relação com os outros, com a natureza. E há pessoas que, claro, tendo muito conhecimento, também podem atingir essa sabedoria. O conhecimento também não é contrário e até pode ajudar a atingir a sabedoria. Mas a sabedoria é algo mais. Segundo Aristóteles, sabedoria é o conhecimento das causas primeiras, do porquê das coisas, do sentido, da finalidade. Por isso é que está muito relacionado com a nossa ação e com a nossa ética. Porque temos que responder primeiro a um porquê que agimos de tal maneira para podermos considerar essa ação justa, correta ou sábia. Não basta um conhecimento técnico que avalize essa ação. É preciso uma sabedoria interior. Tem a ver com a prática do conhecimento. E então, para Aristóteles, existe uma ciência que pode ser aplicada à vida. Uma sabedoria que nos permite viver bem, viver uma vida sábia e que não é um conhecimento puramente técnico. E tem a ver com isto de tentar encontrar o caminho do meio. O caminho do meio, segundo Aristóteles, é o que nos pode levar até à felicidade. É a única coisa que nos pode levar à felicidade. Como é que ele explica como chegar à felicidade? Primeiro, ele diz-nos que todas as coisas, tudo no universo e todas as ações humanas tendem para um bem. Há um bem que todas as coisas procuram. E vamos focar-nos nas nossas ações. Todas as ações que nós fazemos, que nós decidimos, todas as escolhas, temos sempre em vista um bem que queremos atingir com essa ação. Depois surge a discussão, mas será que esse bem é realmente bom? E podemos enganar-nos e podemos, se calhar, desde outra perspectiva, isso até não ser muito bom. Mas nós estamos à procura de um bem. Mesmo quando uma pessoa vai roubar ou vai fazer algo mal, a pessoa está à procura de algo. Está à procura ou de se proteger, ou de obter algo que considera valioso. Está à procura de um bem. E claro, já sabemos que essa procura do bem, como é tão relativa, leva-nos a muitas desgraças. Leva-nos a muitos males, essa procura do bem. Então, ele dizia que não basta procurar o bem das ações. É preciso responder a um porquê da ação. E por isso é que ele associa um bem a uma finalidade. E todas as coisas têm uma finalidade. Vamos por exemplos de profissões. O bem da arte naval, o bem, ou a finalidade, é produzir barcos, ou saber navegar. Há uma arte que tem esse bem, que é uma finalidade de nos ensinar algo que possa ser útil, que possa ser bom para nós. Se nós estamos aqui hoje, se decidimos vir a este museu tão belo, eu peço também, desculpem, não nos podemos encostar aos azulejos, porque é um monumento nacional que nós temos. Pedir-nos essa indicação, especificamente. Mas se nos decidimos vir até aqui, cada um de nós procurou um bem ao fazê-lo. Queremos obter algo, temos uma finalidade. Podemos não pensar muito nisso, podemos se calhar nem ter isso muito consciente, mas estamos à procura de algo. Cada um de nós está à procura de algo. Eu a falar, vocês a ouvir, talvez noutro momento seja ao contrário, e estamos à procura de algo. É um bem
que queremos obter e há uma finalidade aonde queremos chegar. Porquê é que nós temos que chegar a um... Porquê é que isto está relacionado com a felicidade? Porque para Aristóteles, qualquer bem, nós podemos perguntar sempre, mas porquê esse bem? E podemos pôr outro a seguir. Porquê é que queremos vir aqui? Para aprender. Ou porquê é que queremos aprender? Para enriquecer a minha vida. E porquê é que quero enriquecer a minha vida? Vamos perguntando, e vamos sempre chegar todos à última conclusão, que é a conclusão a que chega Aristóteles, que é porque eu quero ser feliz. Ou seja, qualquer coisa que nós decidamos em busca de um bem, é porque, de algum modo, estamos à procura de algo que nos traga felicidade e depois cada um vai entender a felicidade à sua maneira. Porque, lá está, o bem é diferente para cada pessoa, portanto, a felicidade vai ser diferente para cada pessoa. Para uma pessoa que está doente, o bem que a pessoa pode encontrar na sua vida é ficar saudável. Uma pessoa que já está saudável não pensa que está à procura desse bem. Talvez queira manter a saúde. Mas, normalmente, é algo que nos falta. Uma pessoa que quer fazer um negócio é porque ou quer fazer dinheiro ou quer produzir algo com esse negócio. Se queremos uma relação, é porque achamos que nessa relação vamos ser mais felizes. Vamos ajudar a construir a nossa felicidade com isso que vamos buscar. Se decidimos uma carreira, se decidimos um curso na universidade, temos isso em mente. Onde é que eu vou ser mais feliz? Mas cada pessoa vai encontrar a felicidade e o bem e a finalidade à sua maneira. Mas Aristóteles continua a refletir. Será que não há algo que seja comum a todos os seres humanos? Será que só simplesmente cada um encontra a felicidade onde quiser, onde sentir que a encontra, mas não haverá pontos comuns para todos os seres humanos e que a felicidade tem a ver com encontrar isso que há de comum a todos? Porquê? Porque todos sabemos que, mesmo estando saudáveis, podemos não ser felizes. E há pessoas que não são saudáveis e que transparecem felicidade e harmonia na sua vida. O que é que diferencia? Porque é que uma pessoa perfeitamente saudável possa não ser feliz e uma pessoa que até possa ter tido um acidente, possa ter tido uma situação muito grave na vida, mas que até conseguiu reconciliar-se com a sua situação e transparece felicidade? O que é que falta? Qual é o fator que leva a isso? Ou uma pessoa que possa ter muitos recursos na sua vida, muito dinheiro, muitos bens, e mesmo assim não ser feliz. E uma pessoa que não tem recursos, e nos países pobres às vezes existem índices de felicidade maiores do que em muitos países ricos. Qual é o fator que está aí a funcionar para que se produza felicidade? Pessoas que têm relações saudáveis, que têm um parceiro, uma parceira, que têm uma construção, têm amigos, mas sentem que algo lhes falta interiormente, que ainda não estão completos, ou que têm muito conhecimento, muitas teorias, desenvolveram muito, leram muito, muito conhecimento técnico, ou que têm muito estatuto no mundo, algo lhes falta. Então Aristóteles faz uma investigação, ele tem um livro que se chama Ética a Nicômaco. Ele tenta perceber qual é o ponto fundamental que tem que estar presente para que atinjamos esse bem maior, essa felicidade última. E ele chega à conclusão que todos estes fatores, saúde, riqueza, conhecimento, relações, estatuto, poder, são tudo fatores externos. E por isso não são garantes de felicidade. Nem são fonte de felicidade. Podemos discordar e, claro que cada um de nós prefere sempre estar saudável a não estar saudável, obviamente. Mas algo mais temos que procurar, não basta isso. Algo mais temos que procurar. E já sabemos que a saúde não dura sempre. E há momentos na vida em que temos, há momentos em que não temos. Então, como dizias assim há pouco, será que vamos deixar a vida levar-nos para cima, levar-nos para baixo, de acordo com as circunstâncias e aquilo que nos acontece? Ou vamos tentar construir dentro de nós algo que
independentemente da circunstância, quer eu seja rico, quer seja pobre, quer esteja numa situação difícil, quer seja numa situação mais fácil, eu posso encontrar uma fonte de felicidade interior. Então, Aristóteles vai-nos levar a essa reflexão que tem a ver com um conceito muito grego que Aristóteles desenvolveu muito, que é o conceito de autarquia. Não é a autarquia das nossas cidades, a que estamos habituados, mas tem a ver com o governo de nós próprios. Governar-nos a nós próprios. Encontrar algo em nós, que existe dentro de cada um de nós, que pode governar o seu interior, o seu estado de espírito, o seu ambiente interno. E que possamos determinar, a partir do interior, como nos sentimos. E vamos nos tornando cada vez mais independentes das circunstâncias externas. Isto não é uma coisa imediata, não é um salto rápido que automaticamente compreendemos uma teoria e o aplicamos. Segundo Aristóteles, isto é algo que nós vamos treinando ao longo da vida. Mas, pelo menos, fala-nos dessa possibilidade de que podemos caminhar para aí. Podemos chegar a um ponto de equanimidade ou de tranquilidade interior. Depois dos estoicos, depois de Aristóteles, vão desenvolver muito mais este ponto, mas podemos chegar a um estado interior de independência das circunstâncias adversas que estejam à nossa volta. Como é que chegamos lá? Para Aristóteles, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer que existe uma natureza humana. Existe algo que é o ser humano, o ser interno humano, e que nos distingue de todos os outros seres. Ele faz distinções, por exemplo, com o reino vegetal. Porquê é que nós somos humanos e não somos uma planta, e não somos uma árvore? O que é que nos diferencia exatamente? Porque temos o mesmo tipo de matéria. Vamos analisar os átomos, carbono, oxigênio, na linguagem atual, ele não falava nesses termos, mas vamos analisar os átomos. Materialmente é o mesmo tipo de matéria. Aliás, nós comemos aquela matéria e assimilamos-la ao nosso corpo. Mas em termos de atividade, também não é igual. Em termos de atividade é que já não é igual. Porque uma planta, ele desenvolve isto nesse livro, do Ética Nicômaco, tem como objetivo, como finalidade, como bem, crescer e propagar-se. Essa seria a finalidade da planta. Ou seja, é aquilo que ela procura, encontrar um ambiente em que possa alimentar-se, crescer, dar frutos. E quando vemos uma árvore cheia de frutos, transmite-nos quase uma intuição de que aquela árvore se realizou. Que aquela árvore está realizada, cheia de frutos. Vemos uma laranjeira em pleno verão, ou em pleno inverno, acho que é inverno. Há laranjeiras que dão nas duas épocas, a dar plena de frutos. E cumpriu a sua função. É como se atingisse a sua natureza, a sua finalidade. E depois compara também com os animais. Em geral, já sabemos que há muitas graduações nos animais, em que eles, segundo Aristóteles, querem alimentar-se como as plantas também, querem propagar-se e querem ter segurança. Querem estar num ambiente seguro, querem propagar-se, reproduzir-se e querem comida. E que com isso, segundo Aristóteles, eles estariam realizados, estariam bem. Claro que com animais domésticos também querem carinho, ter algum afeto, que não é tão presente no mundo, em algumas linhas do mundo animal. Então, será que um ser humano, se alimentar, crescer, claro, já sabemos que no ser humano crescer é um bocado diferente de uma planta, será que atingiu a finalidade do que é a vida humana? Se conseguir ter boa comida e segurança, e se reproduziu, ou seja, se teve filhos, será que atingiu a finalidade e se sente realizado e feliz? Ou é preciso algo mais? Então, Aristóteles vai responder, é preciso algo mais. Isso pode fazer parte de um equilíbrio, de um prazer de vida, mas é preciso encontrar algo mais que é a natureza humana, e essa natureza é que tem que se realizar.
E aqui o termo realização é que é o termo fundamental. É, tal como quando temos uma ideia e queremos realizá-la, queremos manifestá-la, queremos torná-la visível, que essa ideia entre no mundo. Também cada um de nós é uma espécie de ideia divina, talvez, uma ideia transcendente, algo, uma centelha, um fogo. Há muitas imagens que nós podemos ter dentro de nós, mas que temos dentro de nós e que precisamos de encontrar um caminho para que essa natureza profunda possa manifestar-se no mundo, de dentro para fora. Podem existir circunstâncias que ajudem a isso. Claro que um ambiente seguro, uma educação, bons amigos, boas relações, algum dinheiro, algum conforto financeiro, enfim. Há várias circunstâncias que nos podem auxiliar em tudo isto, mas se nós não fizermos um movimento de nos encontrarmos a nós próprios e de nos realizarmos, de trazermos para fora aquilo que nós somos, não iríamos conseguir sentir essa realização. Como é que nós fazemos isso? Aristóteles chamava a essa dimensão interna a razão. Mas se nós lermos o que diz Aristóteles sobre a razão e o que lermos no dicionário atual, não é a mesma coisa. Ou seja, não é o pensamento racional. A natureza humana, às vezes é interpretado assim, mas não concordo que Aristóteles esteja a falar da razão como a capacidade de raciocínio, simplesmente, que supostamente nos diferencia dos animais. Eu creio que ele está a falar de uma razão ao estilo grego, uma razão que em grego era chamada de logos. E logos pode ser traduzido como razão, mas também pode ser traduzido como palavra, como harmonia e como sentido. O logos é o sentido profundo das coisas. E existe dentro do ser humano, tal como temos sentidos para ver, para ouvir, existe também um sentido interno para perceber o sentido das coisas. Existe um sentido interior para perceber a harmonia das coisas. Para perceber que as coisas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Podem ser boas ou podem ser más. Podem ser belas ou podem não ser belas. Mas é a busca de um sentido. E é uma qualidade interna, uma natureza interna do ser humano que é própria do ser humano. O ser humano tem a capacidade de se emocionar com um pôr do sol, de se emocionar com uma música, com uma obra de arte. Tem a capacidade de sentir profundamente quando uma pessoa é justa connosco ou quando é injusta connosco. Sentimos um sentimento de injustiça ou de justiça. É algo que nos marca e que nos move para lutar pela justiça. É algo próprio do ser humano. E é essa razão que Aristóteles falava, que há um sentido, há uma natureza interna que procura harmonia. Se nós conseguíssemos constituir uma visão do mundo na qual víssemos sentido, nas relações com sentido, na utilização dos recursos com um sentido, não basta ter, mas para que é preciso perguntar para que é que eu quero? Em que é que eu quero utilizar os recursos que eu tenho? Que sentido quero dar às coisas que tenho? E nesse sentido é que vamos encontrando realização. É que vamos encontrando harmonia nas relações, na utilização do dinheiro, na utilização da saúde. Porquê é que eu quero estar saudável? Para quê? Qual é o bem que eu quero atingir estando saudável? Se calhar, estando saudável, posso fazer mais coisas boas. Posso ajudar mais pessoas, talvez. E estando não saudável, muitas vezes o que precisamos é da ajuda dos outros. Então, é uma vantagem ter saúde para podermos estarmos disponíveis para a nossa generosidade, para a nossa entreajuda uns com os outros. Termos mais recursos faz-nos pensar porquê é que eu tenho esta sorte e outros não têm? Qual é o sentido disto? Que sentido é que eu posso dar a esta minha circunstância, a esta minha diferença? Se eu tenho mais conhecimento, que conhecimento é que eu posso, que sentido posso dar a este conhecimento?
Como é que eu vou transmiti-lo? Como é que eu vou fazer coisas benéficas e boas com isto? Então isto é o que Aristóteles falava, a utilização da razão, no sentido harmonia-sentido. Aqui as palavras repetem-se muito, porque é o sentido das coisas. Como é que eu vou encaminhar toda a vida, em todos os planos, em todas as dimensões da minha vida, canalizando para um sentido maior. A essa canalização, Aristóteles dizia que só é possível canalizar as coisas para um sentido com uma vida virtuosa. A utilização desta razão é o que Aristóteles chamava virtude, que é uma harmonização das nossas ações balizadas por um sentido e por uma harmonia. Vocês têm uma folha convosco que fala das virtudes que estão no centro e dos excessos e dos defeitos. Porque a virtude é sempre um meio termo entre dois extremos. Nós podemos ter a virtude da coragem. Quais são os extremos? É a cobardia, é uma pessoa ter medo de tudo. Sabemos que isso não é bom, isso não traz felicidade. A pessoa que tem medo de tudo fica bloqueada, não decide, não vive, não experimenta, não interage, porque está sempre retraída e não consegue viver plenamente. A pessoa que não tem medo de nada também comete muitos erros e pode cair em graves perigos, graves riscos para a sua vida e para os outros. Então é preciso encontrar um equilíbrio, nem ser cobarde, ter medo demais, nem ter cobardia, ser demasiado receoso, nem ser demasiado temerário. Então vamos utilizando a razão, esta harmonia, esse sentido interno, para perceber qual é a direção, qual é o meio termo. Se nós queremos, por exemplo, compreender melhor os outros, podemos ter o excesso de excessiva compreensão e percebemos tudo. Isso leva-nos a uma espécie de permissividade, de compreendemos tão bem que até as injustiças que os outros fazem, nós as compreendemos, nós as aceitamos, nós compreendemos tudo e, no fundo, é uma passividade que também não é profícua. Ou então somos demasiado rígidos e demasiado fanáticos quase, em que não toleramos nada e que achamos que só nós é que estamos certos e os outros estão todos errados. Temos que encontrar aí um meio termo, nem demasiado solto, demasiado permissivo, nem demasiado rígido e fanático. Há alguns no meio, que também não é uma média aritmética, mas é uma média que cada um tem que encontrar com o seu próprio sentido interior. Não dá para pôr uma regra e dizer que todos têm que agir assim para que esteja no meio termo. Mas no meio é que está a virtude. Essa é a ideia de Aristóteles. E que isto tem a ver com um método prático de autoconhecimento e de automelhoramento interno. Porque podemos analisar-nos a nós próprios, vamos conhecendo e vamos vendo que às vezes excedemos-nos num certo sentido, ou fazemos de menos certas coisas. Ou temos pouca disciplina e temos sonhos que não conseguimos realizar porque não organizamos o nosso tempo, porque dizemos sim a tudo, ou porque dizemos não a tudo e temos preguiça de fazer as coisas. Enfim, temos coisas que gostávamos de ser, que gostávamos de fazer, e não as atingimos porque ou nos falta, em alguns aspectos, ou temos demais em outros aspectos. E conhecendo-nos, a partir dessa aceitação, desse autoconhecimento, vamos começando a trabalhar. É preciso caminhar na direção contrária. Se eu tenho demais num aspecto, vou tentar exercitar-me paulatinamente para ir na direção contrária. E num primeiro momento, uma pessoa que normalmente tem muito receio das coisas, vamos pegar nesse exemplo. Qualquer movimento no sentido contrário lhe vai parecer temerário. Lhe vai parecer que está a perder a cabeça e que vai correr riscos enormes. Qualquer movimento que saia da sua zona em que está habituado. Mas esse é o movimento necessário. É sair desse risco em que está, desse limite, dessa limitação que se colocou a si próprio, tem que cruzar esse limite e explorar zonas
que não está habituado. Aristóteles dá um exemplo muito interessante, muito visual, que é como quando queremos endireitar uma vara de uma árvore. Quando ela está torta, nós não podemos apenas pô-la direita, porque largamos e ela volta ao mesmo ponto. Nós temos que sentir que ela vai no sentido contrário, forçamos um pouco no sentido contrário, para que depois, quando largamos, ela já naturalmente vai naquele sentido. Então, a busca do caminho do meio tem a ver com o desenvolvimento das virtudes. As virtudes é que canalizam o bom caminho para as nossas ações e dão um sentido às nossas ações, procuram um sentido delas. As virtudes da generosidade, da compreensão, da tolerância, da fraternidade, da entreajuda, tudo isso são virtudes que nós precisamos calibrar. Nós podemos ajudar os outros, mas também ajudar demais pode tornar os outros dependentes. Temos que ir sempre medindo, ir sempre calibrando para não fazer só um extremo ou só o outro extremo. Virtude vem da raiz vir. Vir significa força. As nossas virtudes são as nossas forças internas. São forças que todos nós trazemos dentro, mas precisamos de exercitar, de as trabalhar, de as realizar. E à medida que vamos exercitando essas virtudes, vamos realizando a parte mais elevada de nós próprios, a nossa natureza propriamente humana.